seu amor, infinita humildade, servo de todos os irmãos. Meu Deus, e nós queremos mais de Ti nesta noite. Queremos mais do Teu Espírito, ó Deus, a nos envolver. Chegamos na Tua presença e sabemos que não há outro lugar melhor do que ela. Oh Pai, é diante do Senhor, é diante do Todo-Poderoso que nós queremos nos render nesta noite. Oh, você pode adorar a Deus agora com tudo que você é, com tudo que você tem. Abra o teu coração para Ele. Ele preparou tudo, te trouxe aqui. Oh, e podemos adorar Ele. Aleluia, aleluia, aleluia. Oh, eu te adoro, Jesus. Eu te amo, Senhor. Louve, adore ao Senhor. Aleluia. Jesus, Tu és o dono do meu coração. Faze da minha vida um lugar de adoração. Tu és o meu verdadeiro e único Deus. Tudo que tenho é Teu, Jesus. Jesus, Tu és o dono. Jesus, Tu és o dono do meu coração. Faze da minha vida um lugar de adoração. Tu és o meu verdadeiro e único Deus. Tudo que tenho é Teu, Jesus. Sentir os Teus braços me envolvendo, Tuas mãos me tocando. Como é bom, Senhor, poder Te adorar e exaltar. Me realizo na Tua presença. Tu és o meu cântico, a minha canção. Viver ao Teu lado e sentir Teu abraço fazem a alma se purificar. Me realizo na Tua presença. Tu és o meu cântico, a minha canção. Viver ao Teu lado e sentir Teu abraço fazem a alma se purificar. Diga pra Ele: tudo que tenho é Teu. Tudo que tenho é Teu, Jesus. Oh, vem me tomar em Teus braços, Senhor. Hoje eu vou me realizar. Oh, aleluia. E nas Tuas águas vou mergulhar. Me realizo na Tua presença. Tu és o meu cântico, a minha canção. Viver ao Teu lado e sentir Teu abraço fazem a alma se purificar. Cante isso pra Deus. Me realizo na Tua presença. Tu és o meu cântico, a minha canção. Viver ao Teu lado e sentir Teu abraço fazem a alma se purificar. Vamos
Vamos aplaudir ao Senhor, bem forte a Ele. Ele é digno de toda adoração, de todo louvor. Aleluia. Glória a Deus. Amém, irmãos? Boa noite com Jesus. Glória a Deus. Pode se assentar no seu lugar. Sejam todos bem-vindos à casa do Pai. É uma alegria, né? Estamos chegando agora no quarto culto do dia, na certeza de que o nosso Deus tem nos dirigido aqui hoje. Eu hoje estou meditando aqui, compartilhando uma palavra que com certeza vai abençoar famílias. Amém? A sua família ela vai ser abençoada por esta palavra, eu creio nisso. Então esteja aí com o teu coração aberto, em nome de Jesus. Ontem eu tive um privilégio de estar pregando numa reunião de casais. E aí hoje eu senti de Deus como se Deus falasse assim, ó, continua. Ontem eu dei uma palavra para a família. E aí Deus falou para mim assim, continua dando palavra para a família. E eu quero hoje meditar com os irmãos em 3 coisas que precisam existir na nossa vida para nossa família ser abençoada em nome de Jesus. Eu queria começar hoje a meditação da palavra em Provérbios 24, verso 3. Provérbios 24, versículos 3 e 4. Vamos lá? Provérbios 24, versos 3 e 4. É aqui que nós vamos começar a mensagem. Está aparecendo para a gente aqui também no monitor. Aí pode até colocar na corrigida, por gentileza, né, como na Bíblia dos irmãos também, que aí vai facilitar. Depois nós vamos ver outras versões. Mas olha o que diz. Isso, obrigado. Ele fala assim, ó, com a sabedoria se edifica a casa. E com a inteligência, ela o que, irmãos? Ela se firma, né? Olha o verso 4, o que diz. O versículo 4, ele vai dizer para a gente, e pelo conhecimento se encherão as câmaras de todas as substâncias preciosas e deleitáveis. Olha esse mesmo texto, agora na versão NVI. Vamos lá na versão NVI? Olha o Provérbios 24, 3, na versão NVI. Provérbios 24, versículo 3. Vai aparecendo para a gente aqui e diz assim, ó, com sabedoria se constrói uma casa. Eu acho muito bonita a profissão, né, de, por exemplo, de construtores de casa, pedreiros. Por exemplo, meu avô paterno, ele era pedreiro. Eu achava muito legal quando eu saía com ele, eu era pequeno, aí ele falava assim, olha lá, ó, meu neto, vovô que fez aquela casa ali, né? Então era bem bacana. O meu avô, por parte de mãe, também era pedreiro. Meu avô, por parte de mãe, ele trabalhou na construção da ponte de Niterói. Ele trabalhou ali também, ele até contou das tragédias que aconteceram ali, porque naquela época não era igual hoje, que as pessoas se preocupam mais com segurança do trabalho, né? Tudo tem protocolo, enfim. Mas é uma profissão bonita. Só que aqui não está escrito sobre eles. Aqui quando está escrito, ó, com sabedoria se constrói uma casa, na verdade está dizendo, se constrói um lar, se constrói uma família. Para se construir uma família tem que ter o quê? Sabedoria. E aí ele diz mais, com discernimento, ou como vimos no texto anterior, né, na versão anterior, com inteligência, ela se consolida. E aí diz o versículo 4, olha que interessante. Pelo conhecimento, seus cômodos se enchem do que é precioso e agradável. Diga amém? Aí eu gostaria que você levantasse o dedinho comigo assim, fala sabedoria. Levanta mais um e fala inteligência. Mais um e diga conhecimento. Deus quer te encher desses 3 hoje aqui por essa mensagem. E quando Deus nos enche, a nossa família vai ser abençoada também. Amém, pessoal? É tão interessante que ele fala assim, ó, se nós conseguirmos adquirir sabedoria, inteligência e conhecimento, ele vai falar aqui, ó, os cômodos das nossas casas, elas vão se encher, né, com aquilo que é precioso e que é o quê? Agradável. Sem sabedoria, se eu perguntar para alguém, o que tem de mais precioso lá na sua casa? Aí, sem sabedoria, pode ser que a pessoa responda assim, pastor, com certeza é a minha geladeira Brastemp, de 2 portas, que tem lá, né, sai água filtrada. Olha, aquela ali foi um investimento que eu fiz. Mas não é isso de mais precioso que a gente tem em casa. O que a gente tem de mais precioso dentro da nossa casa? Nossa família. Né? A nossa família, os nossos familiares são preciosos. Pastor, isso o senhor está falando que o senhor não conhece o meu filho, o senhor não conhece o meu pai, a minha mãe, aquela pessoa ali, pastor, desculpa, mas não vale nada. Mentira, é precioso. Primeiro para Deus e para todos nós, irmãos. Mas a gente precisa ter muita sabedoria, inteligência, conhecimento, para que possamos, então, ver a nossa família sendo essa família preciosa. Olha o que a Bíblia fala sobre a sabedoria em Tiago, capítulo 1, versículo 5. Tiago, capítulo 1, versículo 5. Aí pode até voltar para a corrigida, como está na nossa Bíblia. Isso, obrigado. Ele fala assim, ó, Tiago, capítulo 1, versículo 5. O
pastor vai adiantar um pouquinho, se quiser acompanhar por aqui, porque a gente vai passear bastante, tá? Ele fala assim, ó, e se algum de vós tem falta de sabedoria, faça o quê? Peça a Deus, que a todos dá liberalmente, e não lance em rosto, e ser-lhe-á o quê? Dado. Então, sabedoria não é uma questão assim, ó, eu não tenho, nunca vou ter. Não, eu não tenho, eu preciso pedir a Deus. E uma vez que eu pedi sabedoria a Deus, preste atenção, ó, como é que vai vir de Deus a sabedoria? Olha o que diz Provérbios 2:6, vai aparecer pra gente, ó. Provérbios capítulo 2, verso 6, ele diz assim, olha como é que vem a sabedoria de Deus. Você pede, porque o Senhor dá sabedoria, e da sua boca veio o conhecimento e o entendimento. Então a sabedoria que nós precisamos vem da boca de Deus. O que significa a boca de Deus para nós? Palavra, Bíblia. E a grande pergunta é, o quanto que nós estamos, né, abrindo, vivendo com a boca de Deus aberta em nosso favor? Infelizmente, tem pessoas que ela não têm o hábito de abrir a palavra. Então, essa pessoa que não tem o hábito de abrir a palavra, ela não vai conseguir extrair tanta sabedoria. Mas quem, irmãos, constantemente está abrindo a palavra de Deus, ela vai cada vez se tornar mais sábia. Porque a palavra de Deus é a boca de Deus aberta. Eu até brinquei hoje pela manhã e falei, né? Existem pessoas que têm o hábito de deixar a Bíblia aberta na estante, né? No Salmo 91, no Salmo 23. Aí como é que pode, né? A palavra está aberta ali, né? É claro que isso não vai acontecer, mas imagina, a estante ser mais sábia do que eu. Porque para ela a palavra está mais aberta do que para mim, não pode. Nós precisamos, irmãos, olha qual é a vontade de Deus. Ó. Lá no início de tudo, o Adão, a Bíblia fala que Deus aparecia para ele em toda a viração de dia. Então Deus queria abrir a boca, falar com ele todo dia. Deus quer falar com a gente quando, irmãos? Todo dia. Se nós buscarmos na palavra, todo dia Deus vai se revelar a nós. Só que tem pessoas que falam assim, não, pastor, eu deixo para o domingo, eu deixo para o dia que eu estou no culto, porque eu não consigo entender muito bem, mas quando o senhor explica, eu entendo. Pelo contrário, se você abrir a palavra de Deus, ainda que você diga, eu não entendo, mas se você continua, insiste em abrir, quanto mais você tiver contato com a palavra, mais entendimento você vai ter dela. Maior vai ser a sua sabedoria para que você compreenda a vontade de Deus, o que Deus espera de você. Por isso que a gente tem que abrir a palavra todo dia, sem contar que é o nosso alimento, né? Vamos lá, o arroz e feijão, a comida, o alimento físico, né? A gente come o quê? Você come quando? 2 vezes por semana? Hã? Uma vez por semana que você só faz alimentação, os outros 6 dias você não come nada. É assim? Claro que não, pastor. Você come quando? Hoje de manhã a irmã não falou nem todo dia, a irmã falou aqui toda hora, pastor. Aí já tem que vigiar, irmã. Toda hora também não pode, né? Vai ter que tomar esse cuidado aí. Mas a gente se alimenta do físico todo dia. E por que vamos abrir a boca de Deus, a palavra de Deus, somente uma vez na semana? Não pode. É para nós uma fonte de sabedoria. Olha o que diz, isso é tão interessante, Tiago 3,17. Olha o que fala para a gente Tiago 3,17. Mas a sabedoria que vem da onde? Do alto, né? Então a boca de Deus se abre e do alto é derramada sabedoria sobre nós. Mas a sabedoria que vem do alto é primeiramente pura, depois pacífica, moderável, né? Moderada, tratável, cheia de misericórdia e de bons frutos, sem parcialidade e sem o quê? Você está entendendo? O texto está falando assim, ó, se você se enche da sabedoria de Deus, você vai ter essas características também. Você está vendo que uma coisa sou eu sem a sabedoria de Deus, outra coisa sou eu com a sabedoria? Porque sem a sabedoria eu poderia ser uma pessoa que não era tão pacífico, eu era brigão, eu era de confusão. Mas se hoje eu tenho a sabedoria de Deus, eu vou evitar, irmãos, brigas, contendas, né? Eu vou evitar, porque, inclusive, né, o mundo hoje está muito mal. Hoje à tarde, sabe o que a irmã falou comigo? Que ela viu uma pessoa matando a outra por causa de R$2. Mas o que faltou ali? Sabedoria. Faltou sabedoria, irmãos. Coisas assim, então, que eram para ser questões, tira a vida do outro. Misericórdia, irmão. A vida do ser humano não está valendo nada. Você observa, falta o quê? Sabedoria. E é interessante que, olha como é que a Bíblia deixa claro, ó, mas a sabedoria que vem do alto. Quando Deus fala isso, é como se Deus estivesse falando assim, ó, toma cuidado, porque o original é o que vem do alto, é o que vem da minha boca. Mas existe, entre aspas, né, a falsa sabedoria humana. O que é a falsa sabedoria humana?
A falsa sabedoria humana, muitas das vezes, ela até tem um outro nome, malandragem, né? E aí é algo que acho que até nós, cariocas, nós temos que lutar contra esse título, porque há um título de que carioca é tudo malandro, né? Nós não somos coisa nenhuma, nós temos a sabedoria do alto, né? Em nome de Jesus. Não pode ter esse negócio no nosso meio, não. Isso aí não pode existir. Nós buscamos na fonte que é Deus. Só que se Deus está falando ali, ó, buscar, o que está escrito? Mas a sabedoria que vem do alto. Então a gente tem que identificar. Se não tem essas características aqui, ó, não é o que vem de Deus. E o que não vem de Deus eu não quero. Eu quero o que vem de Deus. Amém, pessoal? A gente falou da sabedoria, mas o texto inicial ele também tratava da inteligência. Olha o que diz Provérbios 3,19 acerca da inteligência. Provérbios 3,19 está no monitor e fala assim, ó. O Senhor com sabedoria fundou a terra e preparou os céus com o quê? Ué, mas esse versículo que a gente está lendo agora e está falando do nosso Deus, ele parece bastante com o versículo inicial que a gente começou, que é Provérbios, né? Nós começamos lá em Provérbios 24:3. Olha o que 24:3, ele fala assim, ó, com a sabedoria se edifica e com a inteligência. Mas olha como é que está no Provérbios 3:19, ele fala assim, ó, 3:19, isso, o Senhor com sabedoria fundou a terra e preparou os céus com... Não parece um versículo com outro? Eu entendo que é Deus falando o seguinte, ó, eu fiz e agora eu quero que vocês façam igual. Eu agi com sabedoria e inteligência, agora eu quero ver vocês agindo com sabedoria e inteligência. Na vez de Deus, com a sabedoria dele, a Bíblia diz que ele fundou a terra e preparou o quê, pessoal? Os céus com inteligência. Então eu entendo até como se Deus estivesse falando assim, ó, porque lá no outro Provérbios ele fala que edifica a casa, né? Você vai abençoar a família. Então é como se Deus estivesse falando assim, ó, eu cuidei da terra, eu cuidei do céu. Olha o recado de Deus pra gente, ó. E você cuide da sua família. Não é bonito, irmãos? Porque Deus está falando ali, ó, com sabedoria, hoje vocês vão edificar a casa. Eu edifiquei a terra. Vocês vão edificar a casa. Você vai poder cuidar da sua família se você for um homem sábio ou uma mulher sábia. Você vai poder cuidar dos seus se você for uma pessoa que tem a inteligência de Deus. Isso é bonito. E aí essa questão de ser inteligente, irmãos, é algo aqui, né, que é tão bonito, que olha o que é dito em Deuteronômio 1:13. Olha quais são as pessoas que são procuradas quando o assunto é colocar como liderança. Deuteronômios 1:13, ele fala o seguinte, ó, capítulo 1, verso 13. Tomai-vos homens sábios, mas o quê? Inteligentes e experimentados entre as vossas tribos, para que os ponha por vossas o quê? Cabeças. Então o texto está dizendo, ó, vai se tornar líder quem é inteligente. A posição de liderança, e seja ela em que âmbito for, são para pessoas o quê? Inteligentes. Deus ele quer contar com você como até uma liderança espiritual na tua família. Mas para isso você tem que assumir essa sabedoria de Deus, essa inteligência de Deus. Irmão, se não fosse sabedoria, inteligência e conhecimento, a gente não ia conseguir viver em comunhão debaixo do mesmo teto. Porque eu falo isso, eu comento isso. No meu caso, né? Eu sou casado, a minha esposa, eu e ela, nós somos uma só carne. Mas tem duas cabeças. E aí a gente tem que ter sabedoria e inteligência a saber que hora um vai ter que ceder, hora o outro, né? Hora um vai ter que... Até dei uma mensagem aqui na quarta-feira, que mensagem boa, gostei muito. Deus me deu uma visão ali diferente daquele texto de Naamã. Vocês conhecem o texto de Naamã? Falando sobre as pessoas que ajudaram o Naamã. Começou com uma menina que deu o caminho da bênção, né? Falou, quem dera que o Naamã estivesse em Samaria diante do profeta, o restauraria de toda a lepra. Depois o rei lá dele, né, da Síria, falou, né, olha, vai lá, Naamã, eu estou assinando uma carta, leva para o rei de Israel. Depois o profeta que falou para o rei de Israel, não manda ele embora não, manda ele vir até comigo para ele poder saber que tem rei em Israel. E depois os servos. Essas 4 pessoas, vamos dizer assim, elas foram usadas para que o Naamã, irmãos, pudesse viver. Aí eu trazia para o contexto familiar, né? O que nós estamos fazendo para a nossa família viver? A gente, de vez em quando, tem que ser como essa menina. A menina, ela representa a inocência. Você pode ver uma criança, né? Você vai a uma criança, você fala assim, não! Ela chora na hora, mas daqui a pouco ela está te beijando. Daqui a pouco ela está te abraçando. A criança, ela tem uma facilidade em perdoar. É assim ou não é? Nós temos que ser assim com a nossa família também. Porque a gente não quer que a nossa família morra, a gente quer que a nossa família viva,
né? E aí depois entra o rei. O rei é aquele que tem a autoridade, o poder da caneta. Né? O rei, ele vai até se desprender, porque ele fala assim para Naamã, ó, leva também ouro, leva prata, leva as vestes. Então eu vejo que de vez em quando nós precisamos fazer investimentos dentro da nossa família. Isso é necessário. E a questão também do poder da caneta, eu levei para um lado de que muitas das vezes o problema para alguns casais é que ninguém nunca assina embaixo do outro. Né? Um tem uma ideia, mas o outro não assina embaixo. Depois é o outro que tem, o outro não assina embaixo. Então você vê que o rei ali, ele não se omitiu, ele assinou aquela carta, deu para o Naamã levar. Depois o profeta que não se calou. Como profeta a gente também não pode se calar. E nisso tudo a gente vai ajudando a nossa família. Mas isso é questão de quê? Inteligência. O Naamã, né, depois a gente vai ver que a Bíblia fala que ele era um grande homem, porém leproso, mas ele vai vencer aquela lepra, mas a forma que o servo fala com ele, o servo fala assim, meu pai. Você vê que o Naamã não era um patrão ruim, era um patrão inteligente, né? Era uma pessoa que trazia o grupo para perto. Então a gente precisa também ser assim. Para abençoar a nossa família, nós precisamos de inteligência, nós precisamos também de sabedoria, e aí faltou o terceiro tópico, não menos importante, que é o conhecimento. Primeiro, conhecimento das coisas de Deus. E depois nós precisamos também de um conhecimento mútuo. A gente precisa conhecer aqueles que estão debaixo do nosso teto, no nosso lar. É interessante isso. Eu comentava com minha mãe antigamente, ela falava assim, Igor, o que aconteceu? Eu falei, nada, mãe. Fala logo, eu te conheço. Você não está normal, aconteceu alguma coisa. Ah, mãe, tá bom. Aí eu ia contava para ela o que tinha acontecido, né? O que estava de anormal. E eu vejo que a gente precisa buscar esse conhecimento. A gente não pode só simplesmente viver debaixo do mesmo telhado, mas sem um conhecer o outro. Porque é no conhecimento que a gente vai poder ajudar o próximo. Que a gente vai poder se antecipar ao mal. É conhecendo um outro. Né? E é muito interessante essa questão do conhecimento familiar, porque é uma coisa, irmão, que a gente não aprende assim. Né? Vamos falar, a sociedade não ensina isso. Quem ensina é Deus. Na verdade, a sociedade ela é seletiva. Porque quando se fala de conhecimento, por exemplo, fala uma profissão que vocês admiram, uma profissão bonita. Médico. Pronto, falou uma aí que se tem uma que tem que buscar conhecimento, né? É o médico. Eu brinco que o médico ele vai estudar para sempre, né? As coisas estão sempre atualizando e o médico vai estudar. Aí olha que coisa. Aí a pessoa fala assim, ó, olha só, a pessoa diz, eu quero ser médico. Aí ele vai lá no estado, né? E ele pega o diploma dele, é assim? Não vai ele buscar conhecimento, não. Irmão, estuda e estuda bastante. Né? Aí faz lá, seja 5 anos de estudo, depois volta para fazer mais especialização e vai e continua estudando, irmão, não para. Mas aí ele recebe lá o diploma dele, recebe o CRM, né, a carteirinha dele de médico, e aí ele pode ser um médico. Mas depois que ele buscou o quê? Conhecimento. Esse ano acho que faz 13 anos ou 12 anos que eu me tornei motorista, que eu tirei a minha habilitação. Aí é a mesma coisa, a pessoa que ela tem vontade de dirigir, é só ela ir lá e pegar uma carta? Não, ela vai buscar o conhecimento, primeiro teórico, vai para uma sala de aula, toda a teoria, aí depois ela passa na teoria, ela vai para a prática, depois com o conhecimento ela vai ganhar uma permissão, que aí dura 1 ano, né, que é a provisória, aí depois que vai tirar a definitiva. Então o mundo ensina isso, né? A questão de que a pessoa precisa buscar conhecimento para ela viver algo. Mas quando fala de família não é assim não. Porque se alguém diz assim, ó, eu quero formar uma família, o que o Estado vai falar para ela? Ah, está aqui a certidão. Você tira a certidão de casamento, você vai ter uma família. Mas o mundo não ensina, irmãos. Como se ter uma família? Qual o conhecimento que precisa? Aí a gente tem que pedir isso para Deus. Esse conhecimento da parte de Deus para que possamos ter também uma família abençoada. Eu comentava, isso aí já tem o quê? 9 anos atrás. Eu e a minha esposa, a gente está junto tem 10 anos, contando namoro, noivado e casamento. Aí, há 9 anos atrás, nós decidimos casar. Depois de 1 ano de namoro, nós decidimos casar e aí para ela foi até um pouquinho mais difícil. Para mim, foi mais fácil porque eu já estava lá, na sede de Madureira. E aí, o que aconteceu? Eu estava lá já e ela ia todo domingo para lá, não lembro quantos domingos foram. Foram 10, um pouquinho mais ou um pouquinho menos. Mas ela ia todo domingo para lá, sair de Santa Cruz para ir para Madureira, porque a gente começou a fazer o curso de noivo. A gente queria casar, o que a gente foi fazer? Buscar conhecimento sobre o que era o casamento. Eu lembro que era uma turma grande. Aí uma turma grande assim, alguns não casaram. Depois que tiveram conhecimento, viram que não era para eles aquela pessoa, aquele momento, e aí abriram mão, né? E, enfim, levaram para frente.
mas para nós aquele conhecimento foi muito bom. Depois nos casamos, estávamos com 3, 4 meses de casado, fomos para o encontro de casais. Tem gente que tem até preconceito com esse nome, encontro de casais, porque acha que é só para quem está com problema. Irmãos, nós estávamos com 3, 4 meses de casado, lua de mel. A gente foi lá fazer o quê? Buscar o quê? Conhecimento. E foi muito bom aquele encontro de casais, porque nos esclareceu muitas coisas. Quando alguém busca o conhecimento, ela entende que no que diz respeito à família, a gente não precisa fazer só aquela correção, né? Aquela manutenção corretiva de quando já quebrou, quando já deu problema. Mas a gente pode se prevenir. O diálogo é uma, a conversa é uma, o perceber é um. Você vai estar ali prevenindo de que algo aconteça, porque você está perto. Olha o que a Bíblia mostra para nós sobre o conhecimento em Provérbios capítulo 30, versículo 3. Olha o que diz do conhecimento. Olha o que esse homem falou aqui, ó. Nem aprendi a sabedoria e nem tenho o quê? Conhecimento do santo. Eu pergunto, tem como dar certo a vida desse homem? Não. Sem sabedoria, sem conhecimento vai dar certo? Não vai, irmãos. Para dar certo tem que ter sabedoria. Para uma família dar certo, tem que ter sabedoria. Para uma família dar certo, tem que buscar um ao outro conhecer. Eu falo por mim, hoje, depois de 10 anos, eu conheço muito mais a minha esposa do que conhecia ela lá atrás. Ela me conhece muito mais do que me conhecia lá atrás. Mas é algo que a gente tem que continuar buscando. Quando nós temos o conhecimento, junto da sabedoria e a inteligência, olha Efésios 4:32, na versão dos dias de hoje, na linguagem de hoje, olha como é que está escrito aqui, ó, Efésios 4:32, na NTLH. Ele fala assim, ó, pelo contrário, sejam bons e o quê? E atenciosos uns para com os outros. Irmãos, isso aqui é o que Deus espera de nós, até dentro da nossa casa, na nossa família. Que sejamos atenciosos. Isso aqui é importante, ó. A gente não deixar a correria do dia impedir de que sejamos o quê? Atenciosos. Para perceber, às vezes, sem palavra, a pessoa está gritando. Não é verdade? Às vezes, sem falar uma palavra, irmãos. A pessoa está num conflito dentro da cabeça dela, um conflito de sentimentos. Ela está gritando que se eu não for atencioso, eu não vou perceber. Irmãos, mas se eu for atencioso, eu posso intervir e evitar o pior de acontecer dentro da minha casa, no meio da minha família. Deus está falando, sejam, pelo contrário, sejam bons e atenciosos um para com os outros. É o que Deus espera de nós. Ele nos dá muita sabedoria. Quem toma posse, diga amém. Ele nos dá muita inteligência, você toma posse? Muito conhecimento. Mas sabe qual é o perigo disso tudo? É que às vezes a pessoa ela se torna muito inteligente e aí ela se torna junto soberba. A gente tem que guardar o coração. Né? Para ela não pisar em ninguém, porque ela é muito sábia, porque ela é muito inteligente, porque ela tem muito conhecimento, ela não pode se tratar os outros, não. Na verdade, Deus quer que ela use essa muita sabedoria, essa muita inteligência, esse muito conhecimento para abençoar a família dela. Olha um recado de Deus que está escrito em 1 de Pedro, capítulo 3, versículo 7, na versão ARA. Olha o que diz aqui para nós. Ó. 1 de Pedro 3, 7, na versão revista e atualizada. Olha como é que vai estar escrito para a gente aqui. Ó. É inicialmente um recado para os maridos, mas serve para todas as pessoas da família. Olha o que vai dizer para nós aqui, ó. Isso, obrigado. Ele fala assim, ó, maridos, vós igualmente vivei a vida comum do lar. Olha que coisa. Mesmo eu sendo um homem muito sábio, mesmo eu tendo muita inteligência e muito conhecimento, Deus está falando assim, ó, não despreza a vida comum do lar. Você sabe que a pessoa, quando ela se torna muito inteligente, muito sábia, às vezes ela vai ter uma dificuldade em viver aquilo que é comum e simples. Porque ela acha que está ocupada demais para viver aquilo que é simples. Ele acha que está ocupado demais para viver aquilo que é comum. E, na verdade, Deus está falando assim, ó, não despreza. Mesmo você sendo muito sábio, muito inteligente, tendo muito conhecimento, não despreze aquilo que é comum do lar. O que é comum do lar, irmãos? As coisas simples do dia a dia. Na verdade, eu tenho que ter sabedoria e inteligência e entender que, apesar de simples, é muito importante para a minha família. Tem gente, às vezes, que ela está tão na correria que ela não vai lembrar a última vez que ela acordou e, antes da pressa, ela deu bom dia para o familiar. E antes da correria, ela disse assim para o familiar, Deus te abençoe.
As coisas simples e comuns, irmãos, são coisas que, se a gente não vigiar, o que vai acontecer? Vai passar. Observe uma família, por exemplo, a família. Aí tem, né, o marido, a esposa, aí depois vem os filhos. Só que o filho, o que acontece com o filho? Os irmãos vão saber dizer, ó, nasceu desse tamanho, irmãos? Pequenininha, não foi? Pequenininhas nasceram. Mas o tempo passou, passou ou não passou? Uma pergunta, vão voltar a ser pequenininhas? Então essa questão até das coisas comuns do lar, daquela fase, a gente tem que aproveitar naquele momento. Porque passa. As coisas passam, irmãos. E se a gente não aproveitar, depois vem até o arrependimento. Puxa vida, não vi. Passou tão rápido, né? Passou tão rápido, eu não vi. A gente precisa aproveitar as coisas comuns do lar. Sabe, a questão de ter aquela oportunidade. Pastor, somos muito ocupados. Amém. Mas tenha a oportunidade de ter uma refeição com a sua família. Sabe, de uma vez ou outra, eu não estou falando aqui sobre gastar rios de dinheiro, não. Mas de uma vez ou outra fazer uma atividade diferente, fora do comum com a sua família. Isso é importante. O gesto, uma vez um pastor falou assim, ó, me ensinou, irmão, o gesto vale muito mais do que o valor. Aí ele falou assim, ó, imagina, você está passando na rua, aí você entra no trem, aí grita lá, aquele vendedor grita, bananada açucarada, aí você chama ele e compra. Você chega em casa e fala, minha esposa, eu estava na rua e lembrei de você. Quando o rapaz gritou bananada açucarada, eu não pensei em outro senão em você. Às vezes ela nem come açúcar, né? Mas é uma questão, irmão, mais importante do que o valor da bananada é o quê? É o gesto. Aí ela vai falar assim, rapaz, olha só, ele estava lá ocupado e lembrou de mim. Né? São questões assim, irmãos, que faz uma família ser abençoada. Ser uma família regada, né? Uma família que vai ser regada, uma família que vai ser abençoada. São questões assim, nas coisas simples, comum do lar, coisas do dia a dia. Coisas assim que faz a família ser abençoada. E por isso que a gente precisa de muita sabedoria, irmãos. É por isso que a gente precisa, né, de muita inteligência. Eu tive uma situação familiar onde uma tia e o tio se separaram e eles tinham um único filho. E eles tinham a inteligência humana, mas não tinha a de Deus. Faltou a de Deus naquele momento. E eles acharam que tinham que viver agora numa competição para ver quem dava o melhor presente para o filho. Só que nessa questão de querer competir para dar o melhor presente, nenhum dos dois deu atenção. A coisa simples do lar. Passavam-se datas comemorativas. Na escola ninguém ia. Porque o pai achava que o presente que dava era mais importante do que a presença dele. A mãe achava que o presente que podia dar era mais importante do que a presença dela. Então a gente observa que eles falharam nisso. Eles não tinham a sabedoria de Deus e a inteligência de Deus. Né? Eles não tinham esse conhecimento, até para conhecer o filho, para entender que o filho estava carente de atenção, não era de presentes caríssimos, mas viviam nessa competição. Coisa triste. Infelizmente tem muitas famílias aí por aí assim, que acontece isso. Que eles não entendem que as coisas comuns do lar, o familiar, por exemplo, a última vez que falamos para o familiar, eu te amo. A última vez que falamos, perguntamos para o familiar, como é que você está? Como é que estão as coisas com você? Como é que você está se sentindo? E aí, como é que você está? São coisas simples, irmãos, que não podem ser ignoradas. Como eu disse, às vezes a pessoa ela se sente importante demais, ocupada demais e passa por cima disso. Mas tem um princípio, até mesmo que eu gostaria que todos guardassem para a vida. Quando, por exemplo, nós temos muitas ocupações, eu vou falar por mim, a minha vida é corrida. Tenho as minhas responsabilidades como pastor, pregação, culto, atender povo e tudo mais. Só que quando você olha para o âmbito, por exemplo, profissional, alguém que tem as suas ocupações profissionais, qual é o entendimento que todos nós temos que ter? A minha profissão, o meu trabalho, ele não é um fim. Ele é um meio que Deus me deu para abençoar a minha família. A minha família é mais importante do que aquilo que eu faço. Porque se a gente não vigiar, irmãos, a gente é engolido pelas demandas do mundo e a gente esquece do que de fato importa, que é a nossa família, que é a nossa casa. A gente às vezes vai viver numa correria e esquece o quê? Vamos lá, por exemplo, as coisas comuns do lar. Né? Não é o comum do lar? Ou, por exemplo, o marido dá ouvidos à esposa, a esposa dá ouvidos ao marido? Aí olha como é que o diabo é sujo. Vou falar do meu caso. Se eu não vigiasse quanto a isso, aí
diabo querer colocar assim no coração da minha esposa. Na igreja dá atenção para todo mundo, né? Escuta todo mundo, mas na vez que é a minha vez que eu preciso falar, cadê meu marido para ouvir? Irmão, a gente precisa entender que as coisas com o mundo lá, elas precisam acontecer. A gente precisa assumir o nosso papel. Para isso, Deus está te dando hoje muita sabedoria, muita inteligência. E nós temos que buscar também muito conhecimento, inclusive conhecimento sobre quem está do nosso lado. Amém, pessoal? Vamos ficar de pé e vamos fazer uma oração em nome de Jesus? Eu creio num Deus que faz aquele que busca encontrar. Se você está buscando hoje essa sabedoria do alto, Ele vai te dar em nome de Jesus. Glória a Deus. Feche os seus olhos, abre o teu coração. E eu peço, Senhor, derrama sabedoria sobre o teu povo. Levante a mão para o céu e peça para Deus, Deus, me dê sabedoria. Pode colocar essa mão no alto da tua cabeça agora e peça a Deus, Deus, me dê muita inteligência. Coloca a mão no teu coração e diga, Deus, me dê muito conhecimento. Inclusive o conhecimento do estado das minhas ovelhas, da minha família, da minha casa. Oh, meu irmão, você está pedindo e Deus está te enchendo agora. Deus está te enchendo agora em nome de Jesus. O que precisamos, irmãos, é aplicar tudo o que estamos recebendo de Deus aqui, e vermos a nossa família como um bem precioso, entregue por Deus. Deus entregou uma família preciosa para você. E agora você pode, em nome de Jesus, viver bênçãos de Deus, por intermédio desta sabedoria que Ele está te dando aqui. Da inteligência que Ele derramou, do conhecimento que Ele te deu. E agora é a tua hora de abençoar a tua casa. Abençoa a tua família mesmo, abençoa o teu casamento. Ouça a voz de Deus, da boca de Deus, é de onde vem a sabedoria que precisamos. Então ouça a palavra de Deus, viva ela, em nome de Jesus. Louve ao Senhor. Se atentamente eu ouvir a tua voz e obedecer, seguir os teus passos e jamais me desviar. Se o meu coração se achar sempre puro e fiel a ti, se a tua vontade sempre for o meu prazer, o deserto então será manancial, sem medidas fluirão as tuas bênçãos sobre mim, mas que abundantes serão, e eu viverei tudo que tens pra mim. Da tua mesa sempre eu comerei e me fartarei do melhor de tuas mãos, se a tua voz ouvir e obedecer. Cante isso, se atentamente eu ouvir a tua voz e obedecer, seguir os teus passos e jamais me desviar. Se o meu coração se achar sempre puro e fiel a ti, se a tua vontade sempre for o meu prazer, o deserto então serás manancial, sem medidas fluirão as tuas bênçãos sobre mim, mas que abundantes serão, e eu viverei tudo que tens pra mim. Da tua mesa
as tuas bênçãos sobre mim, mas que abundantes serão, e eu viverei tudo que tens pra mim. Da tua mesa sempre eu comerei e me fartarei do melhor de tuas mãos, se a tua voz ouvir e obedecer. Levante as mãos, as tuas bênçãos, as tuas bênçãos, diga aí, sobre mim, mas que abundantes serão, e eu viverei tudo que tens pra mim. Da tua mesa sempre eu comerei e me fartarei do melhor de tuas mãos, se a tua voz ouvir e obedecer. Pai, eu quero ser não um ouvinte esquecido, mas eu quero ser um cumpridor da tua palavra. Por isso, encha-me de sabedoria, encha-me da inteligência. Eu estou buscando conhecimento, Pai, para que a minha família seja abençoada. Oh Deus, para que os cômodos da minha casa se encham, Pai, de pessoas preciosas, deleitáveis, como diz a tua palavra. É com sabedoria, é com inteligência e conhecimento que se edifica a casa. Ó Deus, o Senhor disse: eu cuidei dos céus, eu cuidei da terra, mas o Senhor está dizendo para nós: cuide da tua família. Pai, nós assumimos esta posição em o nome de Jesus. E você diga amém? Vamos aplaudir ao Todo-Poderoso Deus, bem forte ao Senhor. Glória a Jesus, amém? Senta mais um minutinho, por gentileza. Glória a Deus. As tuas bênçãos sobre mim, mas que abundância